o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O mês de outubro é marcado por muitas campanhas para as mulheres não esquecerem da própria saúde e manterem em dia os exames que podem detectar de forma precoce o câncer de mama ou câncer de útero. Os números do Instituto Nacional do Câncer representam um sinal de alerta. Indicam que em 2024 serão 73 mil novos casos da doença em todo o Brasil. E por essa razão, estamos aqui fortalecendo o movimento Outubro Rosa, com importantes recados para as mulheres. Sobre esse assunto, com informações, dicas e conselhos sobre o Outubro Rosa, está conosco no Jornal Alerta Geral a médica mastologista do Hospital São Camilo, em Fortaleza, Lina Araújo Barbosa. Agora, nessa conversa com o jornalista Luzenor de Oliveira. Bom dia, Marcos Furlan, bom dia a você, ouvinte internauta. Doutora Lina, seja bem-vinda ao Jornal Alerta Geral. Fazer um acréscimo aqui de informação. Os números do Instituto Nacional do Câncer, INCA, representam um sinal de alerta, indicam que em 2024 serão 73 mil novos casos de câncer no Brasil, no caso da população feminina. É um número que gera muita preocupação, doutora Lina, bom dia. Bom dia, ouvintes do Alerta Geral, obrigada pelo convite. Sim, gera uma preocupação, sim. De longe, o câncer de mama é o mais frequente no mundo e no Brasil ele ocupa o primeiro lugar em incidência e também em mortalidade. É a primeira causa de morte por câncer na população feminina em todas as regiões do país, exceto na região Nordeste. Como você disse, agora para 2024 serão mais de 73 mil casos, quase 74 mil, estando aí aproximadamente 3 mil no nosso estado, no Ceará. As mulheres estão conscientes sobre a necessidade de fazer exames de prevenção? Como é que é o acompanhamento dessas mulheres? Como as mulheres estão recebendo esse alerta? Olha, é hora de procurar o médico, é hora de fazer o exame. Bom, é o ano todo, né? Mas nesse mês de outubro nós temos um momento de democratização do conhecimento, de passar informações verdadeiras sobre a detecção, o tratamento e as políticas de saúde pública para os pacientes oncológicos. Né? Nesse momento, as mulheres são aconselhadas às duas prevenções. A prevenção primária é aquela para tentar evitar que o câncer apareça. Então, nesse momento, nós vamos atuar nos fatores de risco, como peso, sedentarismo, né, terapias de reposição hormonais. E a prevenção secundária seria, uma vez que o câncer já apareceu, você tentar diminuir o estrago, seria uma detecção precoce, através do exame de mamografia, através das visitas aos ginecologistas e mastologistas de forma regular. Doutora Lina, quando a senhora fala sobre essa preocupação das mulheres procurarem um consultório médico, atendimento médico, tem um momento, qual a idade que a mulher deve ter essa agenda prioritária para dizer o seguinte: opa, é hora de começar a prevenção? Bom, a mamografia em si deve ser iniciada a partir dos 40 anos anualmente, né? Segundo o INCA, o Ministério da Saúde recomenda até que seja dos 50 aos 69 anos. Mas toda mulher que apresentar alguma alteração na sua mama, seja mais nova, com 15, 16, 20 anos, já deve comparecer ao consultório médico. Quando há o receio, porque às vezes as pessoas dizem o seguinte: quem procura acha, mas se procurar e achar de forma precoce, ainda há tempo de se evitar um estrago maior na saúde das mulheres, no caso do câncer de mama. A senhora ainda encontra nas mulheres esse sentimento de medo, de receio, de bater a porta de um consultório médico? Totalmente, porque a mama é um símbolo da feminilidade, né? Muito ligada à beleza, à sexualidade, à moda. Então, qualquer ameaça, né, a mama representa uma grande angústia nas mulheres. Existe esse medo se eu mexer, se eu fizer uma biópsia vai piorar, isso não existe. Quando nós conseguimos descobrir os cânceres em estágios iniciais, nós conseguimos fazer tratamentos menos agressivos, cirurgias menos devastadora para essas mulheres. Doutora Lina, a senhora fez referência ao número de casos, uma projeção do INCA, que em todo o Brasil serão 73 mil novos casos de câncer de mama. Quase 74 mil. Aqui no Ceará, pela estimativa, 3 mil. E dá para dizer qual o perfil de mulheres do ponto de vista da idade atingidas, a serem atingidas pela doença? Com certeza. Existem dois fatores de risco, né, dois grupos de fatores de risco para câncer de mama.
mama. Aqueles que são inevitáveis e aqueles que são modificáveis. Entre os inevitáveis está ser mulher, né? Ser do sexo feminino. Mulheres têm mais câncer de mama do que os homens. Mas o maior fator de risco para câncer de mama é a idade. 70% dos casos acontecem em mulheres acima dos 50 anos. Embora ao longo dos últimos anos nós estamos vendo um crescimento de casos em mulheres mais novas. E mais novas a gente considera com menos de 50. Hoje em dia, quase 4 a 5% dos casos estão ocorrendo em mulheres abaixo dos 35 anos. Tem fator hereditário nesse aspecto, no surgimento de forma mais precoce da doença nas mulheres? Olha, 90% das pacientes, tá certo, vão ter um câncer esporádico. Aquele câncer, um raio caiu na cabeça. Mas 10%, tá certo, são devido a fatores genéticos hereditários. Quando é que a gente deve desconfiar de uma predisposição genética ao câncer de mama? Quando aquele paciente tem vários familiares acometidos por câncer de mama e ovário, principalmente se esses parentes são de primeiro grau, se esses pacientes são jovens, se os familiares têm câncer de mama nas duas mamas, se existe um câncer masculino nessa família. Então, nesses casos, a gente desconfia que existe uma herança familiar. Existem outros fatores também inevitáveis que aumentam o câncer de mama, né? Por exemplo, as meninas hoje menstruam muito cedo, às vezes com menos de 11 anos. Era referido que no século XX, as mulheres europeias e norte-americanas tinham a primeira menstruação aos 17 e já entravam na menopausa aos 40. Por fatores mal conhecidos, hoje a vida reprodutiva da mulher é mais longa, as meninas menstruam com menos de 11, a menopausa é depois dos 50, e tudo isso duplica ou triplica o risco de câncer de mama, né? Fora isso, a primeira gestação também está sendo adiada, muitas vezes para após os 35 anos, né? Então, são esses alguns exemplos de fatores inevitáveis, né? Fatores de riscos inevitáveis. E os fatores de risco que nós podemos modificar é o peso, o sedentarismo, o consumo de álcool e as reposições hormonais após a menopausa. Temos tanto na rede privada quanto na rede pública infraestrutura, equipamentos suficientes para atender a grande demanda de exames, como por exemplo a mamografia. A rede pública hoje está preparada, a rede privada também está preparada para atender essa demanda de consultas, exames e tratamento do câncer? Estamos sim, olha, nós temos mais de 6 mil mamógrafos no Brasil. É lógico que nem todos estão funcionando, né? Mas o Ministério da Saúde prevê aí um mamógrafo a cada 100 mil habitantes, né? E aqui no Ceará nós temos 90, né? Acontece que não depende só do número de mamógrafos, nós estamos bem servidos de mamógrafos. Existe uma desigualdade de distribuição desses aparelhos que estão mais concentrados no sul e sudeste e nos centros urbanos. Outra coisa, não adianta só você ter acesso à mamografia, você tem que ter acesso a uma mamografia de qualidade, porque a mamografia é um exame que pode apresentar muitos erros, se for de baixa qualidade, se tiver erros na técnica de posicionamento, se tiver erros na interpretação. Então, além do serviço público privado, eles têm um mamógrafo, mas eles também têm que ter acesso aos procedimentos diagnósticos, às biópsias e ao encaminhamento dessas pacientes em um tempo hábil para o tratamento. Aqui nós temos tudo isso na rede pública e na rede privada. Talvez um pouco mais de dificuldade ao acesso aos procedimentos de biópsia e diagnóstico. Mas de mamografia nós estamos bem servidos. Alerta Geral com a médica mastologista do Hospital São Camilo, em Fortaleza, Lina Araújo Barbosa. Doutora Lina, para finalizar essa nossa conversa, dentro deste mês que é dedicado a campanhas de alerta às mulheres sobre a importância da prevenção de exames médicos no Outubro Rosa, qual a mensagem que a senhora nos deixa para as mulheres que nos acompanham pelas nossas 21 emissoras de rádio que retransmitem neste momento o Jornal Alerta Geral, na região sul do Ceará, no Cariri, no Centro-Sul, na região dos Inhamuns, no Vale do Jaguaribe, no Sertão Central, nos Sertões de Canindé, nos Sertões de Crateús, na Serra da Ibiapaba, na região da Serra Grande, na região norte do Ceará. Qual o conselho, qual a sugestão, qual a sua mensagem para as mulheres, independente da faixa etária? Adotar hábitos saudáveis de vida, atividade física regular são as principais recomendações para evitar qualquer tipo de câncer, para ter sucesso no tratamento e para evitar recidivas e morte pela doença. Essa é a minha mensagem final. Obrigada, bom dia para vocês.
Grande abraço, obrigado à doutora Lina Araújo Barbosa, mastologista do Hospital São Camilo, em Fortaleza, nesse bate-papo com informações tão importantes e preciosas para você, mulher, que precisa manter em dia essa agenda de exames médicos para evitar o pior quando o câncer de mama é diagnosticado. A você, ouvinte internauta, daqui a pouco tem mais informações no bate-papo político com o jornalista, com a presença do jornalista Beto Almeida.